A ideia é que a gente chegue ao final, vou colocar aqui no modo de apresentação, com algo mais ou menos assim, ó. Veja que aqui, como eu falei, a gente consegue ter uma visualização prévia de como que vai funcionar esse carrossel de imagens. E claro, a concepção do carrossel de imagens também vai te ajudar, quem sabe até criar uma apresentação que possa estar inspirada no Instagram com essa questão da passagem de imagens, tá certo? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações, e o nosso tema de hoje é como fazer carrosséis de imagens no PowerPoint. Vamos entender como é que a gente consegue fazer, né, esse tipo de conteúdo que ficou tão famoso na internet, principalmente pelo Instagram. Como é que você consegue fazer esse tipo de conteúdo usando o PowerPoint que você tem aí no seu computador, tá? Lógico, dentro de todas as possibilidades que o programa nos dá para fazer isso, tá certo? Mas antes, claro, de a gente entrar no tema de hoje, aproveita você que está me assistindo e já deixa aqui o seu like, já se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu ainda, e também ativa o sininho para receber sempre as notificações quando estiver saindo vídeo novo aqui no canal, quando a gente estiver fazendo aqui as lives para gravação deste programa Segredos.ppt. Também não deixa de me seguir nas minhas outras redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Você vai me encontrar lá, Wagner Rodeiro, só dá uma pesquisadinha, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos começar o nosso programa de hoje, falando sobre essa questão de carrossel de imagem, ou carrosséis de imagem. Não, carrosséis não, carrossel de imagem. Né? O que é um carrossel de imagem? Bom, um carrossel de imagem como eu falei no início, é uma espécie de conteúdo, né, de publicação que ganhou muita força, principalmente com o Instagram, que na verdade é uma sequência de imagens que acaba contando ou trazendo um conteúdo ou algo assim. Isso se popularizou, claro, muito mais com o Instagram, tá? É um formato meio que nativo, não diria padrão, nativo do Instagram, mas que hoje você também pode encontrar no Facebook, às vezes até no LinkedIn, claro, não tão do mesmo jeito, mas que se caracteriza pelo quê? Né? Pela possibilidade que você tem meio que de deslizar, né, com o dedo pelas imagens que formam aquele carrossel de imagens, tá? Então você tem essa possibilidade. E para que é usado, né, esse carrossel? Principalmente para disseminar conteúdos. Principalmente o carrossel, para mim, ele tem uma característica muito parecida com slides mesmo, né, que o PowerPoint nos ajuda a produzir, porque ele é meio que uma sequência de histórias uma sequência de imagens em que você pode trazer um conteúdo, contar, né, uma história, se você quiser, ou então fazer uma pequena análise. Ele não tem um limite de quantas imagens você pode pôr em sequência, muito parecido com o que a gente faz com os slides, que são imagens, né, uma produção audiovisual que você utiliza para traduzir uma ideia, para defender, às vezes, um ponto de vista, uma proposta. Então, o carrossel de imagens e uma apresentação de slides, de uma certa forma, eles têm aí um parentesco, que a gente pode dizer. Então, por que não utilizar um grande produtor, né, o grande criador de slides, né, o nosso programa More, que faz esse tipo de serviço, para também criar um carrossel de imagens, tá certo? Então a nossa ideia hoje é esse desafio, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, mas tudo bem, vamos carrossel de imagens, parece com apresentação e tal, tudo bem, mas por que eu vou usar o PowerPoint ao invés de um editor de imagens, por exemplo, ou um Photoshop da vida, que talvez tenha muito mais recursos que o PowerPoint? Bom, primeiro que assim, a gente tem que colocar que nem todo mundo tem acesso ao Photoshop, né? Pelo menos legalmente, vamos dizer assim, né? Existem as formas alternativas, mas a gente não vai entrar nesse papo aqui. Mas eu acho que a gente pode abrir esse leque, levando isso para o PowerPoint também para abrir um pouco a nossa mente sobre as possibilidades do próprio programa, tá? Ele tem muitos recursos que são, digamos assim, presentes nesses editores de imagem, lógico, não tão refinados quanto você vai encontrar no Photoshop, ou às vezes no GIMP, né, que é um software gratuito que também tem muito dessa pegada do Photoshop, né? Tá? Mas ele nos ajuda assim, e às vezes você não tem, às vezes você quer criar ali rapidamente
Eu conheço várias empresas pelo menos algumas grandes empresas, que não te dão muito acesso a softwares de edição, e às vezes você tem essa necessidade, então você pode usar sim o PowerPoint, ele te dá essa possibilidade também, tá? E claro, a vantagem é que você pode meio que ter uma pré-visualização de como que vai funcionar o carrossel pela visualização, né? Pelo modo de visualização de slides do próprio PowerPoint, porque a gente consegue fazer ali uma pequena transiçãozinha que dá esse efeito, né? De passar de um lado para o outro, como a gente vai ver na hora que a gente pôr aqui a mão na massa, tá certo? Então, assim, eu acho que é uma possibilidade da gente abrir o nosso leque de opções. Claro, adoro o Photoshop, utilizo o Photoshop várias vezes para várias postagens, né? Para criar um carrossel de imagens quando eu preciso para as minhas redes sociais, tá? Já fiz isso algumas vezes, mas claro, você pode ter também essa possibilidade de criar dentro do PowerPoint, tá bom? Legal, então vamos lá, vamos partir para o PowerPoint para a gente ver como é que vai ser a nossa empreitada na criação do nosso carrossel de imagens, tá certo? Vamos lá, vou migrar aqui para minha tela do PowerPoint. Muito bem, estou aqui já com a minha apresentação, digamos assim, esse é o nosso objetivo final. Esse é o nosso produto final que a gente vai fazer aqui. Vocês vejam que os slides estão até num formato diferente, para que a gente tenha esse formato de publicação do próprio Instagram. Então eu peguei aqui o formato do Instagram, daquele formato maior que você tem no Instagram, tá? E aí eu criei aqui 3 slides que vão ser as nossas 3 imagens. A ideia é que a gente chegue ao final, vou colocar aqui no modo de apresentação, com algo mais ou menos assim, ó. Veja que aqui, como eu falei, a gente consegue ter uma visualização prévia de como que vai funcionar esse carrossel de imagem, né? Eu posso ir para trás, para frente, para ver como é que isso vai ficar. Digamos, uma pequena vantagem que a gente pode ter aqui, uma roubadinha a gente pode fazer aqui com o PowerPoint também para entender. E claro, entender como a concepção do carrossel de imagens também vai te ajudar, quem sabe até criar uma apresentação que possa estar inspirada no Instagram com essa questão da passagem de imagens, tá certo? Bom, então para a gente começar realmente do zero, começar assim do início, eu vou abrir um novo arquivo. Então vou aqui em arquivo, vou abrir um arquivo em branco, uma apresentação em branco, tá? Para começar desde o início aqui com vocês, como é que a gente vai fazer um carrossel de imagens usando aqui o PowerPoint. A primeira coisa, vou tirar isso aqui que a gente não vai utilizar. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no PowerPoint, antes de começar a criar nossas artes para o nosso carrossel de imagens, tá? Na verdade, são 2 detalhes muito importantes que a gente tem que ter antes de começar. Um deles você pode fazer depois, mas esse aqui, o primeiro que a gente vai falar, é muito importante que você faça no início, que é colocar o formato certo aqui para a sua criação do carrossel de imagens, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai mudar, então, esse formato. Veja que o padrão do PowerPoint, né, ou já nas suas versões mais novas, né, é já trazer esse formato wide, né, 16:9, que é o formato mais comum hoje em dia para apresentações. Então, para que o usuário do programa não tenha assim muito perda de tempo, né, na hora de criar essas apresentações, ele já abre aqui direto esse formato. Mas eu posso mudar esse formato sim, e aí eu posso fazer, né, milhares de formas aqui diferentes, bastando eu fazer o seguinte: eu posso vir aqui no menu, né, Design, e aqui do meu lado direito da tela, eu vou ter aqui essa opção aqui, tamanho do slide. Veja aqui que por padrão, eu tenho aquele padrão mais antigo, né, de 4:3, que são uma das telas mais antigas, que ainda consta do PowerPoint. Não me pergunte por quê, né? Hoje em dia é muito raro da gente ter esse tipo de monitor para se passar. Eu acho que talvez seja ainda alguns projetores de slide ainda trabalham com esse tipo de formato, né? Aqueles projetor que você tem uma lâmpada e tal, projeta na parede. Mas os mais modernos também já migraram para esse formato widescreen, né, que é o 16:9. E aí a gente tem uma terceira opçãozinha aqui, que é o tamanho do slide personalizado, que aí é aqui que a gente vai fazer a personalização do tamanho do slide para a gente trabalhar com o carrossel de imagens. Veja que aqui, ó, na hora que eu entro no tamanho do slide, ele abre essa nova janela. Eu posso mudar a orientação dos slides. Se eu quiser manter esse posicionamento de 16:9, eu posso vir só aqui e alterar para retrato, por exemplo. Ele faz essa alteração, mas não é isso que eu quero. Eu quero colocar num formato que seja publicável lá no Instagram. E qual que é esse formato? Na verdade, o Instagram, na hora de fazer o trabalho
com as imagens, ele tem dois tamanhos de imagem, né? Um mais quadrado, que é o mais tradicional, que seria de 1080 por 1080 pixels. O formato que o Instagram vai trabalhar é com pixels, ele não trabalha em centímetros nem milímetros. Apesar do PowerPoint, você está vendo aqui, ele trabalha com centímetros ou milímetros, de acordo com o que você configurar aqui nas opções do próprio programa, tá? Mas não tem problema para a gente fazer. Essa transição eu vou mostrar já já para vocês como é bem simples que a gente pode fazer essa transição de centímetros para pixels. E o outro formato é aquele formato mais retangular, em que eu tenho um formato de 1080 por 1350 pixels, que é um formato até um pouco mais novo dentro do próprio Instagram, mas que ele ocupa, digamos, a tela mais completa, né? Então, para que você que é produtor de conteúdo ou quer produzir conteúdo, talvez seja mais interessante. Eu vou produzir nesse tamanho, que foi o que a gente trabalhou lá naquele arquivo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso, o meu tamanho aqui, eu vou vir aqui em largura, vou apagar essa informação e vou substituí-la pela informação de 1080, né? A largura, eu quero 1080 px, que é pixels. Vou dar um tab aqui para trocar de campo e veja que automaticamente ele já calculou os 1080 pixels no tamanho em centímetros, que seria equivalente a 22,86 centímetros. E aí eu vou trabalhar com a altura, que seriam 1350 pixels, px. Vou dar um tab novamente e pronto. Ele faz esse cálculo automaticamente, então não precisa ficar receoso. Eu vou ter que calcular o pixels para centímetro para poder encaixar aqui. Não precisa. O programa faz isso automaticamente, tá? Apesar dele não dar essa opção de forma muito clara, mas ele dá essa possibilidade. No caso, ele dá essa opção aqui de numerar os slides. A partir de um, a gente não vai utilizar a numeração, não é o nosso intento aqui. Era só o que a gente precisava. Na hora que eu der OK, ele vai dar essa tela aqui de perguntando maximizar ou garantir o ajuste. Isso é para quando você tem algum elemento na tela, né, dos seus slides, você vai mudar para algum tipo de formato, ele te pergunta se ele vai fazer algum ajuste naqueles elementos. Como nós não temos nenhum elemento na tela, eu posso apertar qualquer um deles e tá OK. Pronto, já criei aqui o meu formato do Instagram, aqui do lado também apareceu. E aí eu posso, se eu quiser, com Ctrl D, eu posso dar Ctrl D e criar as três imagens que vão compor o meu pequeno carrossel, que vai servir aqui de exemplo para no nosso tutorial aqui, né? De como criar um carrossel de imagens aqui no PowerPoint, tá bom? A segunda coisinha que eu tinha citado que é super importante para que você faça, uma configuraçãozinha que é super importante, é o seguinte. O PowerPoint, ele tem a opção de você salvar os slides, no caso aqui as imagens, como imagens mesmo, imagens bitmap, tá? Se eu entrar aqui em arquivo e colocar aqui a opção de salvar, logo abaixo do nome do arquivo, ou salvar como, ou em salvar, se você estiver salvando esse arquivo pela primeira vez. E aí quando você clica nesse pequeno menu suspenso que tem logo abaixo do nome do arquivo, ele te dá várias opções, entre elas a opção de formato JPEG, formato PNG e formato TIFF, que aí já não seria em formato mais de vetor, bitmaps e tal. No caso, o que interessa pra gente, que são os formatos que são aceitos pelo Instagram, é o JPEG ou o PNG, tá? E aí você pode selecionar aqui, a gente vai falar no final aqui do tutorial, como é que você salva isso direitinho, mas só para que vocês entendam que existe essa possibilidade de eu salvar individualmente cada um dos slides como imagem. Então, a minha criação do carrossel fica até mais simples. Só que tem uma questão importante, que quando o PowerPoint faz esse formato de salvamento de arquivo de bitmap, né, esse arquivo JPEG, ele acaba fazendo uma compactação da imagem e que acaba gerando uma perda de qualidade na imagem que é produzida pelo PowerPoint. Não me pergunte exatamente por quê, não sei se é para uma economia da memória do próprio programa, se tem alguma questão relacionada aí a uma questão da própria construção do software, mas ele tem isso por padrão, tá? A Microsoft construiu isso por padrão. E para eu mudar isso, eu preciso entrar aqui, tá? Em opções, tá? E aí eu tenho que fazer cada arquivo que eu for criar, eu tenho que fazer isso. Eu vou entrar aqui em avançado. E aí, nessa opção aqui que eu tenho de tamanho e qualidade da imagem, né? Eu vou selecionar aqui o arquivo ao qual eu estou me referindo. Eu vou selecionar essa opção dizendo não compactar imagens no arquivo. Então as imagens não vão estar compactadas e, por consequência,
a qualidade das imagens que serão geradas aqui pelo meu arquivo do PowerPoint não vai sofrer nenhuma depreciação, vamos dizer assim, uma perda de qualidade. Então isso vai garantir que aquilo que eu construir aqui no PowerPoint vai estar o mais fiel possível na hora que eu salvar o meu JPEG ou o meu PNG para usar lá no meu Instagram, tá certo? Então é só dar OK, pronto. Então meu arquivo está configurado, está pronto para que eu possa criar aqui as minhas artes para gerar depois as imagens para o meu Instagram. A partir daí, a criação das informações aqui segue o mesmo padrão. Vou voltar aqui para o slide 1. Segue o mesmo padrão básico do PowerPoint. Você pode inserir formas, inserir texto e construir o teu layout. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou voltar aqui no meu outro arquivo e vou pegar aqui alguns elementos, tá? Que estão aqui. No caso, só para a gente ganhar tempo, eu vou pegar esses elementos aqui, vou dar um Ctrl C, vou voltar lá, tá? E vou copiar aqui. Ele já vai posicionar exatamente onde eu deixei aqui no outro arquivo, tá bom? Aqui é como se fosse um post meu, né? Então eu fiz essa ideia aqui para vocês. Então tem o meu nome, tem um título grande que é legal para você ter no primeiro, a primeira imagem que abre seu carrossel, né? Seria meio que uma capa do carrossel, e aqui um chamariz para que a pessoa realmente arraste para o lado, para ela ver a restante das imagens que vão compor esse carrossel. E aí, vocês perceberam que lá no outro arquivo eu tinha um fundo verde, né? Que fazia o contraste aqui, as palavras estão até, esse PowerPoint principalmente aqui está meio sumido, porque eu configurei, né, o fundo do meu slide para ficar naquela cor. Como é que eu faço isso? É só selecionar qualquer parte aqui do slide, tá? Com o botão direito, formatar o plano de fundo, e aí eu vou vir aqui nas opções, tá? Vou até me tirar aqui um segundo, pronto. Aqui nas opções, eu vou vir aqui e selecionar uma cor para o fundo, tá bom? No caso aqui, eu vou repetir mais ou menos o verde que eu tinha utilizado lá, tá? Na verdade, não é bem exato esse verde, tá? O meu verde é um outro verdezinho que eu vou configurar aqui até para mostrar para vocês, ó. Eu posso entrar aqui em mais cores e aí entrar aqui com a informação hexadecimal da cor, tá? Eu não vou aqui entrar em detalhe como é que você acha essa informação, tá? Da cor, pronto. Já chegou na minha cor, da minha paleta de cores aqui, tá? Mas a gente tem um programa todo aqui em segredos.ppt que você pode ver lá falando sobre cores, sobre as informações das cores, onde você pode, né, se inspirar para ter combinação de cores, vai lá e dá uma olhadinha. Aqui só para mostrar o recurso que eu tenho para poder inserir. E aí eu faço essa modificação. Beleza, o meu fundo aqui, poderia ter feito isso de outra forma também, tá? Não precisaria ter necessariamente, eu quis trabalhar com a configuração do fundo do slide, mas eu poderia inserir uma forma, né, uma forma qualquer, e entrar aqui, ó, fazer todas as configurações de preenchimento da forma, e selecionar, por exemplo, tirar o contorno, né, vir aqui, tirar o contorno da forma, e pronto. Ó, veja até que ela se mescla um pouquinho aqui. Isso vai nos ajudar daqui a pouquinho, que a gente vai fazer a ideia de você passar de um slide para o outro. Vamos voltar um pouquinho até para falar sobre isso no outro arquivo. Nesse arquivo aqui, tá? Eu acho que até o verde, eu peguei um verde diferente, mas não tem problema. Só para a gente ter a ideia de como é que a gente configura o fundo. Veja aqui, eu vou pôr aqui no modo de apresentação. Eu fiz um efeito aqui, lógico, aqui tem uma transição de passagem, que eu vou mostrar já para vocês verem, para a gente ter essa ideia. Mas veja que eu tenho uma imagem que continua num slide e no outro, tá? Eu tenho aqui uma que é muito comum ser utilizado no carrossel de imagens do Instagram, né? Essa imagem que às vezes comunica com a outra e tal, e eu consigo fazer essa transição, né? Essa continuidade entre um e outro, tá? E como é que eu fiz isso? Veja que aqui eu tenho a mesma imagem dos dois lados, tá? Nos dois slides aqui, ou nas duas imagens, né? As duas partes do meu carrossel. E essa imagem ela está cortada exatamente no ponto em que uma termina, digamos assim, né? Esse símbolo aqui do Instagram, ele está cortado. Aqui no primeiro slide ele tem um corte, e aqui no segundo slide ele tem um corte exato. Onde termina o primeiro corte, o outro se inicia. Como é que a gente faz isso? Qual é a possibilidade da gente fazer isso? Vamos lá no nosso outro arquivo aqui. E aqui eu vou deixar esse quadradinho aqui
de lado, não vou usar ele agora, vou até deletar, não preciso dele aqui. Beleza, vou até corrigir esse fundo, que a cor aqui é um pouquinho mais escura para a gente ter uma ideia melhor aqui. Na verdade eu confundi, são 2 verdes na paleta, então realmente acabei me confundindo aqui. Mas vamos lá, vou alterar aqui rapidamente para esse um verde mais escuro. Pronto, aí agora ganhou um pouco mais de cara aqui. Eu vou pegar uma imagem que eu já tinha pré-selecionada aqui, tá? Que é esse logo do Instagram. E eu vou arrastar aqui para dentro da minha janela do PowerPoint. Ele já abriu, já era uma imagem vazada, tá? Então é um PNG, é uma imagem que tem um fundo transparente. Então essa imagem já estava com esse fundo, então já foi a minha ideia trabalhar. E aí eu vou posicionar ela da melhor forma que eu achar aqui dentro do meu layout, tá? E a ideia é que realmente ela vaze para a próxima imagem, para a próxima parte do meu carrossel. E aí como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa, claro, eu vou entrar aqui com o botão direito, ou posso vir aqui, vamos explicar, né, das duas formas que existem. Eu posso vir aqui, né, ao selecionar a imagem, entrar aqui no menu formato de imagem, aqui do meu lado direito eu tenho a ferramenta cortar, que eu posso selecionar, e aí ele vai abrir aqui a possibilidade de eu fazer algum ajuste, né, de corte na imagem. Assim, à medida que eu faço aqui o ajuste na ferramenta, né, de cortar, eu vou modificar essa imagem e vou, na verdade, esconder pedaços dessa imagem aqui dentro da minha apresentação, tá? Veja aqui, ó, eu cortei exatamente aqui no tamanho do slide, né, onde que o slide vai efetivamente aparecer. Não precisaria necessariamente aqui cortar para ela não, para digamos assim, a imagem não aparecer toda. À medida que eu encaixar, vou até afastar um pouquinho aqui para a gente entender, toda essa área que eu tenho aqui dentro do PowerPoint que está em cinza, que não é onde está a minha tela branca, digamos assim, onde eu posso criar o meu slide, tudo isso não aparece na hora que você faz a apresentação, tá? Então, se eu poderia ter mantido aqui, mantido aqui a minha imagem transparente, né, esse logo no Instagram, eu poderia ter mantido ela só realmente um pedaço para fora, e na hora que eu projetasse, não iria aparecer na hora de gerar ali o modo de visualização, e também na hora que eu fosse exportar, isso também não iria ser incluído, tá? Na imagem que estaria sendo gerada ali, tá? Mas, por que eu cortei? Para facilitar a minha vida na hora de integrar esse outro pedaço, né? O outro pedaço da imagem lá no meu segundo slide, ou segunda imagem, se você quiser chamar assim. O que eu vou fazer? É muito simples, tá? Parece bobo, mas é um truquezinho bem interessante. Eu vou aumentar, segurando o Shift aqui, vou aumentar só um pouquinho a imagem, para a gente ter assim, isso, pronto. E aí eu vou dar um Ctrl C, vou lá no meu outro slide, vou dar um Ctrl V e pronto. A minha imagem está aqui já no meu outro slide, tá? Mas Wagner, ela está na posição que ela estava igual lá no outro. E agora? Como é que eu vou fazer para ajustar? Calma. O que a gente vai fazer? A ideia é trabalhar com essa ideia de que há uma continuidade na imagem, tá? E eu vou já passar a transição que a gente faz isso para que você consiga ter essa visualização mesmo de deslizar, tá? Mas a ideia é o seguinte. Eu vou selecionar, né, com essa imagem selecionada, segurando o Shift, eu posso arrastar ela aqui na vertical, na horizontal, perdão, aqui arrastá-la na horizontal e fazer com que ela chegue exatamente aqui na outra extremidade do slide. E aí o que eu vou fazer? Entro aqui novamente na ferramenta cortar, aí da outra maneira que é possível acessá-la, que é clicando com o botão direito na imagem, entrando aqui, cortar. Veja que a imagem ela continua aqui. O que eu vou fazer é simplesmente retornar aqui a parte que estava não mostrada, né, que estava invisível, digamos assim. Vou retornar e vou cortar aqui também, ó, exatamente no mesmo ponto onde eu estava, né? E aí eu vou ter a minha imagem metade num slide e uma parte dela num slide e a outra parte em outro slide. Então eu vou ter essa possibilidade de fazer essa integração entre duas imagens no carrossel, dando esse efeito que é tão interessante no PowerPoint. E aí eu posso incluir as minhas outras informações, né? Eu vou lá no meu outro arquivo, só para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Vou copiar aqui. A mesma coisa a gente vai fazer com a ideia do fundo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, vou copiar esses elementos.
Vou só não trazer a imagem, porque a imagem já está aqui, né? Desselecionei ela com o Shift, vou dar um Ctrl C, vou entrar aqui, Ctrl V, pronto. Tá? Como eles já estavam meio que... Eu acredito que ele trouxe de novo aqui a imagem, acabou que não ficou lá. Mas a gente deleta aqui, não tem problema. Eu vou selecionar, vou entrar aqui em organizar no meu painel de seleção e vou trazer a minha imagem, que está aqui como última parte aqui, ó, na meu painel de seleção, e vou subir ela para cima, arrastar para cima, pronto. Ela já está aqui colocada. A única diferença com a minha outra imagem é que o fundo aqui, que estava em azul, eu vou fazer aquele mesmo detalhe que a gente fez outro, formatar plano de fundo, e vou alterar para um azul um pouco mais escuro, pronto. Está aqui para a gente ter esse efeito. Veja que também aqui com o fundo na mesma cor, eu tenho também essa ideia de continuidade da imagem, né? A imagem não está ali parada, então eu vou fazendo esse trabalho, essa ilusão de ótica realmente, tá? Inserir aqui alguns outros detalhes para compor a imagem, mas a ideia é que eu tenho uma continuidade de um slide para o outro ou de uma imagem para outro dentro do carrossel. E aí vai acontecer o seguinte, vamos botar aqui no modo de apresentação, vamos lá. Veja que eu tenho um pedaço aqui e um pedaço aqui exatamente do mesmo tamanho, né? Eles estão aqui complementares. E, claro, você deve estar perguntando aqui, tá, mas e aí aquele efeito de passar um para o lado para o outro? Não tô pegando isso aqui, velho. Aí que entra a nossa transição. A gente vai inserir aqui no segundo slide, inserir aqui no menu transições, uma transição chamada empurrão. Tá? Que por padrão, como vocês viram a hora que a gente selecionou, ele tem a opção de baixo para cima. Mas aí é só a gente fazer o acerto aqui em opções do efeito para que ele venha da direita. E aí aqui ele já deu o preview mais ou menos como é que vai ficar essa questão. Aí eu volto aqui, ó, vou montar aqui para vocês, ó. Ficou aqui uma imagem continuando na outra. E também o fundo, né? Veja que por manter o padrão da cor, o fundo também ficou o mesmo. Então dá essa ideia que é tão comum nos carrosséis que você tem aí no Instagram e em várias outras redes sociais, de continuidade da imagem, que ajuda também a pessoa que está vendo o teu conteúdo, vendo até um tchan a mais, uma interatividade mais ali no teu carrossel. Legal, Wagner, mas a gente ainda tem mais um slide. Beleza. Aqui para o terceiro slide, a ideia é que eu tenha também uma continuidade, mas da cor azul. Então vamos lá, eu vou inserir aqui, formatar plano de fundo. Já está aqui, ó, do lado aqui. E vou inserir, vou trocar aqui a cor também para um azul um pouquinho mais escuro. Beleza. E vou trazer os meus elementos que estão lá também na minha outra apresentação. Beleza. Vou colocar aqui só para a gente completar os nossos slides aqui, as nossas imagens. Tudo foi feito com PowerPoint, tá? Um pequeno parênteses, né? Com elementos do próprio... Fora a imagem aqui no Instagram, que realmente foi uma imagem que eu peguei de fora e estou colocando aqui, tá? O restante, as setas, tudo isso foram feitos com formas do Instagram e com texto. Veja, isso aqui é uma parte de texto, tá? Então tudo isso você pode criar, inserir, criar o teu layout da melhor forma que você quiser. E aí a gente aplica a mesma coisa aqui também, tá? A nossa transição de empurrão. Vamos lá configurar em opções do efeito da direita. Pronto. Eu tenho aqui pronto o meu carrossel de imagens já aqui para eu poder já salvar e exportar isso para fora. Vamos então fazer só uma visualização. Tá? Então você pode criar, né? É até legal entrar aqui nesse modo de visualização. Você pode criar o teu layout, o teu carrossel e aí olhar aqui como é que ele vai ficar. O PowerPoint te dá essa possibilidade de você ter meio que uma prévia de como que as coisas vão trabalhar, tá? É uma coisa legal, acho que é um diferencialzinho. Claro que o programa não é voltado para isso, não é voltado para a criação de imagens, mas ele também pode servir aí no momento que você não tem acesso, às vezes, a um editor mais potente, né, que tem outro, como a gente já citou aqui, o Photoshop e o GIMP, e outros mais que tem por aí, que você pode utilizar. Legal, então pronto as minhas artes. Agora falta, claro, como eu já falei antes, a possibilidade da gente salvar. Eu já configurei lá o meu PowerPoint nas opções, então eu só vou vir aqui e salvar como. Eu vou selecionar uma pasta aqui e vou dar um nome aqui Na verdade, eu posso colocar aqui já direto formato JPEG. Vou dar um nome aqui para o meu arquivo. Vamos colocar aqui carrossel. Vou colocar aqui carrossel.
carrossel teste. E aí, vou clicar aqui em salvar. Na hora que eu clicar em salvar, ele vai me dar um retorno aqui dizendo o seguinte: quais slides que você quer exportar como JPEG? Porque o que o PowerPoint vai fazer? Ele vai pegar cada slide individualmente e vai salvar como uma imagem. Então eu posso escolher, se eu quiser, às vezes eu estou produzindo aqui, quero só exportar só um slide, eu posso. Então eu entraria nessa opção apenas este slide. No caso, o slide que tem que estar selecionado, né? Lá nas minhas opções eu tenho que estar com ele selecionado. No caso aqui, eu vou exportar todos os slides. Então, pego a primeira opção, todos os slides, e aí ele me dá essa informação, que cada slide foi salvo numa pasta específica chamada carrossel teste, que era o nome que eu dei ali para esse arquivo em si, tá? Então vou lá, dar OK, e na hora que eu entrar aqui, vou abrir para vocês aqui, vou pegar aqui a minha janela no navegador, eu tenho aqui o PowerPoint criou aqui na hora de salvar uma nova pasta chamada carrossel teste, e aqui dentro da minha pasta eu tenho as três imagens que compõem o meu carrossel. E ele dá o nome slide 1, slide 2 e slide 3, tá? De acordo mesmo com a sequência de slides que você tem. E aí você pode, se você quiser aqui, renomear esses slides para facilitar a sua vida. Você não quer que seja slide, você vai pôr isso lá no Instagram ou na sua rede social, põe lá, sei lá, 001, né? Até para que você mantenha aqui a possibilidade, 002 ou 003. Pronto, estou aqui. E aí eu posso, já com essas imagens aqui, vou até clicar para você ver, ó, no visualizador de imagens aqui do próprio Windows, tá? Eu tenho aqui o carrossel já todo pronto, para que possa ser publicado nas minhas redes sociais. Se você quiser, você pode fazer essa publicação aí pelo gerenciador do Facebook, né? Até agora tem um estúdio de criação lá do próprio Instagram, você pode fazer isso, ou então você pode salvar essas imagens numa pasta aí, se você quiser fazer pelo seu celular, você pode salvar essas imagens numa pasta, por exemplo, do Google Drive ou algo assim, e aí pelo seu celular você acessa essa pasta, tá, do Google Drive e publica no seu Instagram. Então tá aí a forma que você pode criar, né, imagens dentro do PowerPoint e também um carrossel de imagens para que você possa publicar aí nas suas redes sociais, tá certo? Bom, pessoal, então era esse o nosso tema de hoje, mostrar para vocês as possibilidades que o PowerPoint tem até de criação de imagens, a possibilidade que a gente tem de criar imagens e fazer layouts bem até complexos, se você pensar, né? A gente não entrou aqui no detalhamento do layout, mas pela ideia você consegue, né, colocar textos, colocar imagens, combinar tudo isso e pode exportar também como uma imagem para que você possa usar. E vale também, claro, lembrando, se você não tem acesso a outros programas, às vezes com mais recursos de edição de imagem, o PowerPoint pode te ajudar a quebrar o teu galho numa necessidade. Eu mesmo já tive alguns casos no meu próprio trabalho em que eu não tenho acesso ao Photoshop, infelizmente, tá? Não tenho lá essa possibilidade, e aí eu tenho o PowerPoint, eu vou lá e faço o que eu preciso fazer com o PowerPoint, né? Utilizo das ferramentas e exporto como uma imagem, tenho às vezes lá a minha arte toda prontinha para que eu possa utilizar da melhor forma, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Se você gostou, deixa para mim aqui um comentário dizendo qual foi a sua impressão sobre essa possibilidade de criar um carrossel de imagens aqui no PowerPoint. Se ficou alguma dúvida, algo que eu ainda preciso esclarecer, se você não entendeu algum passo aqui no nosso tutorial de hoje, deixa aqui para mim que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá certo? Claro, não esquece de dar força aqui para o nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos do clube, o seu amigo do trabalho, com pessoas que precisam aprender um pouco mais sobre PowerPoint, sobre apresentações impactantes e criativas. Claro, também não deixa de compartilhar nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Voltou lá também, pode me marcar, tá? Se você fizer esse compartilhamento, me marca lá para eu saber que você está dando um apoio aqui para o nosso projeto, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. A gente se vê com certeza no próximo episódio de Segredos.ppt. Um grandíssimo abraço. Fiquem com Deus e fui!